maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. Amém? Os discípulos disseram: quem poderá ser salvo? Mas de repente eles mesmos dão a resposta: Senhor, eis que deixamos tudo que tinha. Era pouco, mas eu deixei tudo pelo Senhor. Ao contrário do homem rico, quando ele lançou a proposta, ele baixou a cabeça e foi embora. Quem tem muito, irmão, tem dificuldade para largar. Mas quem tem pouco, quem tem uma parede de roupa, uma cabrinha magrinha na sua casa dando de comer, ele não tem dificuldade de deixar ela. Amém? Mas quem é um fazendeiro, dono de muitas cabeças de gado, vai pensar duas vezes até de ir para o culto, porque não tem com quem deixar as vacas, e vive preso nesse sistema. Ah, meu irmão, os discípulos disseram: mas Senhor, quem vai ser salvo? E Deus já colocou a revelação na boca deles e nem perceberam. Quem vai ser salvo? Nós deixamos tudo, que vai ser de nós. Aí eles: não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos, filhos, campo, por amor de mim e do Evangelho, que nessa vida ainda não receba o centúplo de tudo que deixou por minha causa, com perseguição. Então, meu irmão, a palavra de Deus é verdadeira. Eu já estou há muito tempo fora de casa, de perto dos meus familiares. Resolvi parar mais um pouco. Estou próximo agora um pouco, que moro em Caicó. Eu estou aqui em Jucurutu, mas mesmo assim é um pouco difícil de ir lá. Mas a gente vai sempre, e temos um trabalho lá também. Mas quando a gente morava em Caicó, a gente tinha um pedacinho de chão, tinha uma casa, que foi tudo vendido e gasto na obra. Quando a gente saiu, e saímos com a fé e o desejo de servir a Deus, e saímos, irmãos, fomos embora, passamos um tempo num canto, um tempo no outro, e chegamos a Jucurutu. O povo, os pastores já me diziam que quem chega em Jucurutu, pelo menos fica com saudade do queijo de Jucurutu. É interessante que eu mal como queijo aqui, irmão, mas eu como de vez em quando, mas é difícil demais. Mas os pastores que eu conheci, tudinho fala desse queijo. O pastor não vai mais embora porque o queijo de Jucurutu é falado. Eu digo também, irmãos, glória a Deus. Fiquei aqui, estou por aqui em Jucurutu até o dia que Deus permitir. Anseio e espero a volta do Senhor. Todavia está tudo na mão do Senhor. Pretendo gastar os meus dias por aqui, mas não me negando o Evangelho. De vez em quando fazemos uma viagem para um canto, para o outro. Vamos contribuir, cooperar, para que o Evangelho seja pregado e testemunhar o que Deus nos deu. Mas nós temos que ter um canto, porque se nós não formos arrebatados ou partirmos logo, quando envelhecermos, precisaremos de um canto para
Repousar, isso é verdade. E quem não morre moço, de velho não escapa. Amém? É uma certeza da vida. Então, a gente já está com os cabelos brancos. Você respeita meu cabelo branco, irmão. Quando eu comecei a fazer, eu não tinha nenhum cabelo branco. Mas vai criando com o tempo. Amém? Em Jucurutu, a gente conseguiu um terreno. Estamos lá, a casa construindo ainda, mas já estamos morando. Meus meninos já estão quase tudo casados, mas parece que está querendo casar também. Quando acaba arrumando namorada, já está pensando em casar, né? Então, seja feita a vontade do Senhor. Já estamos bem enraizados em Jucurutu. Não tem mais para que a gente ficar um pouco. Mas tudo está na mão de quem? De Deus. Amém? Louvado seja Deus. E o bom é que a palavra do Senhor, ela é verdadeira, irmãos. Então não se envergonhe de viver o Evangelho, a palavra, porque a palavra de Deus, ela vai nos abençoar muito, mas com perseguição. Não espere que a palavra vai trazer para você só vitória, só vitória. Vai ter vitória, mas para o crente que tem um olhar fito em Jesus, até percas é vitória para ele. Porque há percas no caminho, há dificuldades, mas Deus conforta, Deus consola, e Deus também nos direciona. Amém? Porque nós estamos na presença do Senhor para servi-lo. Então aqueles discípulos, com todos os defeitos que eles tinham, e eles mesmos se acharam diante daquele jovem rico que era um santo comparado com eles, eles disseram: Senhor, quem vai ser salvo assim? Porque não tem ninguém como esse homem, não. Às vezes você olha para uma pessoa e diz: mas fulano não é crente não, mas parece que é crente, porque ali é um homem de bem. Isso não salva não. Isso não tem garantia de ir para o céu não. Pessoa partiu num acidente e Deus não diz: pai, foi para um bom lugar porque era um homem muito bom. Nunca ia falar mal dele. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele dizimou quando estava na igreja. Ele ofertou, contribuiu. O que ele fez pelo reino? Ele era bom porque o direito, a Bíblia fala em 2 Crônicas 25, fala sobre um homem chamado Amazias. Amazias foi um homem que serviu a Deus, mas não foi com interesse de coração. E sabe o que quer dizer isso? Eu faço o que é certo porque eu quero viver bem. É mais do que obrigação minha. Eu tenho a obrigação para ter uma vida boa, trabalhar. Eu tenho a obrigação para ter uma vida boa. E isso Deus ensina também, o sistema ensina. Se você roubar, você vai preso, ou não vai? Se você matar, você vai preso, ou não vai? Então eu sabendo, tendo consciência dessas coisas, eu vou fugir delas, porque eu quero viver uma vida boa aqui na terra, sem tais coisas. Então esse rei Amazias, a Bíblia diz que ele fez tudo, até deu glória a Deus, mas não foi de coração. Ele fez a vontade do Senhor, mas não foi de coração. E no seu final, ele se voltou para o inimigo e não teve um fim bom. Sabe por quê? Porque ele teve a sua vida, foi um cidadão, aparentemente, um rei exemplar. Aparentemente ele fazia algumas coisas para o Senhor, mas por não ser com interesse de coração, não servia. Ao olhar do homem, ele é um santo homem, mas Deus sabe todas as coisas. Ali Amazias teve uma vida boa, mas ele não estava servindo ao Senhor. Então, meus irmãos, não é pelo meu olhar, eu bato o olho em você e digo: ali está uma mulher de Deus, ali está um homem de Deus. Ao meu olhar, amém. Mas quem vai confirmar é Deus. A Bíblia diz que os passos do homem bom, Deus confirma. E se ele cair, não ficará prostrado, Deus vai levantar ele. Amém?
Isso quer dizer que alguém que serve a Deus pode cair, pode até ser incriminado, pode até ser julgado, mas se ele é de Deus, Deus vai levantar ele de novo. José foi preso e ficou lá para um propósito maior. Os irmãos ficaram morrendo de medo dele, mas José, quando saiu, não levantou a mão contra os irmãos e saiu para ser governador. Então, meus irmãos, não é pelo olhar do homem, não é pelo olhar humano. Eu não tenho o que dizer. Eu acho bom quando alguém diz que eu sou um homem de Deus, porque eu sou um homem de Deus. Independente que você acredite ou não, eu sou, porque eu aceitei Jesus e ando. Mas eu não espero que ninguém acredite nisso. Mas é bom quando alguém reconhece, eu fico feliz. Mas quando alguém não reconhece, não diminui, porque eu tenho que saber quem eu sou. Como o pastor Márcio tem que saber. Alguém pode dizer, não é, mas você não vive pela opinião. Quem lhe chamou não foi quem deu a opinião. Quem lhe chamou foi Deus, amém? Quem lhe chamou foi Deus. Ah, como é que ele louvou lá? Amém? Foi Deus que lhe chamou. E Ele é quem cuida, amém? Ele que cuida, não se preocupe. Já me disseram que eu não sou homem de Deus também. Já disseram que eu passou o meu tempo. É claro que quando a gente escuta tais declarações, por mais que a gente não dê muita atenção, a gente fica meio triste. Quando alguém fala alguma coisa com você, você fica, mas não fique, porque não saiu da boca de Deus. Saiu da boca de alguém que está com raiva de você. Alguém já mandou você para o inferno? Ah, para o inferno, para o diabo que lhe carregue. Já disse com você alguma vez isso? Você foi? Mas você foi? Porque quem mandou só mandou, não tem poder para isso. Agora se Deus mandar, vai. Então se Deus não mandou, acabou, meu irmão. Amém? Abençoe aquela pessoa que lhe praguejou, repreenda e segue o seu caminho, porque quem lhe pragueja hoje, amanhã vai lhe abençoar. Amém? Vai lhe abençoar amanhã. Porque não é pelo terno, pela gravata, pela condição, o empresário, o doutor, é o político, não. Aqui não tem grande nem pequeno, aqui tem homens e mulheres de Deus. Eu sempre digo e sempre vou dizer, pastor Márcio, que na igreja é o único canto que você tem valor. É o único canto que você fica do mesmo tamanho. Pode ter deputado, pode ter governador, até o presidente, se Deus permitir vir à igreja, ele fica do seu tamanho. Aí ele é obrigado a sentar para ouvir o vendedor de picolé pregar para ele cantar. Aleluia. Porque a unção não se compra, a unção recebe. E Deus tem para todos quanto queiram. Amém? Quem quer unção, levante as mãos. Recebe unção na sua vida aí, em nome de Jesus. Pode glorificar bem forte o nome dele. Recebe unção, porque é de graça. É de graça a unção. Seja ungido, fortalecido em nome do Senhor. Então a igreja, irmãos, Pedro, com os defeitos que você sabe que ele tinha, hoje ele não pediu isso. E se ele viesse, ele repreendia. Mas hoje tem até a igreja de São Pedro, Basílica de São Pedro, mas ele não pediu isso e Deus não aprova isso. Amém? A igreja não é de São Pedro, a igreja é de quem? É de Jesus. Amém? Pedro, um dia andando na terra, está lá em Atos dos Apóstolos, as pessoas eram curadas pela sombra de Pedro. Está escrito. E alguns vieram se prostrar diante de Pedro. Ele disse, não faça isso, porque eu sou homem igual a vocês. Só se prostre diante de Deus. Aí nessas igrejas de Pedro, que tem aqui no mundo hoje, no Brasil tem, as pessoas têm uma estátua que dizem que era ele, e as pessoas vão lá, acendem vela e se prostram. Está errado. Se Pedro viesse, ele quebrava tudo ali naquele momento. Fazia igual Jesus fez na igreja, que quebrou as bancas dos cambistas que estavam negociando tudo lá. Ele fazia o mesmo, porque não foi esse o ensinamento. Não foi esse propósito que Cristo veio. Cristo veio para libertar e levá-los a cada um de nós, e tantos quanto venham crer, para a sala do Pai. Amém? Está diante do Pai. Então, irmãos, não se engane com pessoas que falam bonita,
Eu acho muito bonito, eu acho lindo uma pessoa muito bem educada, que fala bem, mas isso não vai levar ela para o céu, não. Sabe, fala bonito, educado, atencioso, é bacana isso demais, mas isso não leva para o céu também, não. Porque se levasse, não tinha por que Jesus ter vindo ao mundo. Ele veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o crer não é dizer eu creio, não, pronto, eu sei que ele veio, eu acredito. Não, não é isso, é crer nas palavras e viver uma vida cristã de verdade. Todos nós estamos em fase de aperfeiçoamento. Temos muitos defeitos ainda, todos nós temos, mas estamos lutando contra eles e pedindo àquele que tem poder para isso. Amém? Então, os discípulos se acharam desqualificados diante daquela afirmação do testemunho e a confirmação de Cristo, que aquele homem estava falando a verdade. E aí ele disse: não, não é assim não. Deus não vê como o homem vê. Nós vemos o exterior, a pessoa bonita, bem vestida, eis o varão valoroso. Samuel disse: certamente estou diante do rei de Israel. E Deus falou: não, Samuel, tenha calma, não falei ainda, não confirmei ainda, não é esse não. E a pessoa que Deus escolheu não tinha estatura de rei, e era um menino ainda. Mas Samuel obedeceu à voz de quem? De Deus. Está lá em 1 Samuel, a história de Davi, para quem não conhece. Então, você pode não ter jeito de crer, mas Deus lhe escolheu. Deus lhe chamou para viver um vivo e novo caminho. E esse caminho tem desafios e tem para você a cada dia responsabilidades, desafios. Mas Deus não vai deixar você passar só. É por isso que temos que crer no Senhor e ficar firme. Não é por mérito, Ele nos chamou. Lembra que quando Jesus estava pregando, disseram assim: mas esse homem come com pecadores, com prostituta. Ele disse: ei, um médico, eu fui chamado para curar. O médico não vai curar os bons, vai curar os doentes. Amém? Fui chamado para os doentes. Você está bom? Você, então fica aí, eu vou cuidar dos doentes. Eu estava doente, quando conheci Jesus. Eu estou sob medicamento. Estou até meio anestesiado agora com a presença dele aqui. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? Isso é viver a loucura do Evangelho, da pregação. Ah, meu irmão, fica firme com o Senhor. Fica na posição que está e procure sempre melhorar mais. Não para ser mais do que ninguém. Dá o seu melhor para Deus. Só não pode voltar para trás. Se não conseguiu avançar mais um pouquinho, mas fica na posição. Não deixe de vir para a igreja, não deixe de orar. Procure ajudar a igreja que você estiver congregando. E também, se puder ajudar outros, também não tem problema. Porque o dono é um só. Quer dizer, de algumas, né? Não de todas. Tem muitas igrejas aí que usam o nome do Senhor, mas não. O Espírito Santo vai lhe mostrar. Amém? Louvado seja Deus. Então essa é a palavra para nós nessa noite. Saiba que não é porque você era bom. Não, você merece, você é muito bom. Não é ninguém. Aprendemos que ninguém é bom. Deus só chamou. Eu gosto muito de uma frase que o irmão José, quando estava congregando com a gente, até eu salvei porque eu achei muito. Ele disse: Jesus só chamou caba ruim. Só chama caba ruim, ele não chama caba bom. Se alguém se acha bom, não dá para andar com ele não. Porque
ele disse que bom só é Deus. Aí ele pega os cabras ruins, disciplina, ajuda e faz um vaso de valor. Amém? Bendito seja Deus. Então, não é pecado. Aprendemos na mensagem que não é pecado ser rico, ter dinheiro, mas se o dinheiro for lhe afastar de Deus, é bom que Deus deixe você do jeito que está mesmo. Amém? Para que você ter muito dinheiro e você ficar uma pessoa tão cheia de dinheiro que você vem na igreja e não dá nem R$1? Porque eu já teve pessoas que eu considero, comparado comigo, rica. Tem muito dinheiro realmente essa pessoa que já veio pedir oração, já participou de alguns cultos com a gente, mas eu nunca vi ela sair da cadeira para dar R$1. Ela sai para pedir oração e ela tem muito dinheiro, essa pessoa. Vai para a igreja, eu digo, rapaz, ela não vai, a gente falando que está precisando, ela não vai dar R$1. Não dá não, irmão. Aí vem a pessoa que vende o picolé e está lá o dízimozinho dele, pouquinho mais traz. O servente de pedreira, a professora, o diarista. E alguns que vai lá com muito dinheiro. Eu fico com os olhos abertos assim. Ele arrebutar bem uns 500 contos para ajudar a igreja. Não vem nem perto, irmão. Eu digo, meu Deus do céu, eu não quero ter esse dinheiro não. De jeito nenhum. Eu não presto para ter dinheiro não, irmão. Quando eu estou com dinheiro, eu saio dando o povo quando eu vejo a pessoa precisando. A minha história, eu estava num culto lá em Tenente uma vez. Eu era daquele ministério ainda. Eu tinha um teclado, rapaz. Aí o pastor tocava, mas não tinha. Eu olhei para o teclado e disse, eu vou dar ele. Ela me disse, não dê não. Aí eu disse, eu estou com vontade de dar esse teclado a esse rapaz. Aí ela ficou por acolá e depois eu vi que foi só emoção. Porque depois ele tipo assim, ele deu uma perseguidazinha na gente. Aí eu disse, só se tivesse dado o teclado, não feito o bem, ele me fez o mal. Mas na hora eu senti de dar assim aquela vontade. Aí ela disse, não é de Deus não dê não. Aí eu obedeci. Por isso que é bom ser dois do que ser um. Amém? Mas eu só tenho apego à minha mulher e meus filhos, irmão. A carro, essas coisas, eu vou conquistar carro novo ainda, que eu tenho um carrinho velho. Mas é só por necessidade. Nunca vou ter aquele apego, aquela coisa. Se Deus dizer, pega esse carro e dê a fulano, se Deus falar comigo. Aí o cabeceiro vou levantar, eis que o Senhor te diz, pega esse carro e dê a fulano. Eu digo, não, mas Deus não falou comigo. Tem que falar comigo. Se alguém quer ver o que o irmão vê o pastor falando, dizendo, se Deus falar, eu dou esse carro para alguém agora. Eu dou a chave da casa. Aí alguém vai lá e começa a sapatear e vem para o lado do pastor e diz, o Senhor me revelou, profeta, que aquele carro o Senhor vai me dar, ele vai lhe dar uma Lamborghini. Eu digo, meu irmão, deixa a Lamborghini lá na concessionária ainda, porque não chegou o tempo, que Deus não falou comigo. Deus tem que falar com o profeta, mas tem que falar comigo também. Quando o profeta vir entregar a mensagem, eu já tenho que saber, é confirmação. Eu estava num culto em Caicó, isso há muito tempos atrás, e eu já contei essa história conhecida da igreja. Eu estava no culto, a pastora, lá eu fazia um seminário na época. Estávamos lá, ela disse que estava no culto, bem à vontade, adorando. Ela contou testemunho, adorando. E de repente Deus falou assim, abre os olhos. Ela abriu os olhos. Está vendo aquela irmã lá? Aí disse, vá lá. Ela tinha acabado de comprar a geladeira, bem novinha, nem tinha tirado do plástico ainda. Ela é o pastor. Vá lá e diga ela que aquela geladeira que você comprou é dela. Ela disse, está repreendida em nome de Jesus. E começou a adorar, e de repente a voz veio de novo. Abre os olhos. Aquela irmã lá, vá lá e diga a ela que aquela geladeira é sua. Não é mais sua, é dela. Ela repreendeu. Aí quando foi a terceira vez, ela não aguentou não, irmão. Aí foi lá. Aí a irmã estava adorando, ela foi, bateu no ombro da irmã. Irmã, deu um olho, opa, irmã. Ela disse, irmã, a senhora está orando por uma geladeira? Ela disse, estou, pastor, e é bem branquinha.
Aí ela disse: tá bom, irmã, tá bom, continue orando. Aí foi lá no pastor, chamou o pastor e disse que ela chamava ele de amor, né? Amor, pode dizer, aquela geladeira que a gente comprou, eu dei para aquela irmã. Ele disse: tá bom. Deus já tinha falado com ele também. A confirmação não foi só de um. Amém? Então, se Deus falou comigo, também tem que falar com ela, porque o pertence de nós. Aí Deus falou comigo, não falou com ela, vai criar. Deus não é Deus de confusão, porque eu vou dar porque eu ouvi Deus, aí a minha mulher não ouviu, está brava porque eu dei. Deus criou uma confusão. Deus não é Deus de confusão, pastor. Se Deus falar com você para dar algo, Ele confirma no coração da sua mulher, para não ter contenda. Isso eu aprendi desde muito novo na fé, que Deus fala, mas Ele confirma. Amém? Não é Deus de confusão. E o pastor Deus, irmão, foi uma bênção, foi muito abençoado ele na época. Então, irmãos, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração, mas saiba que tem confirmação. Amém? Agora, se você é uma pessoa solteira, é outra coisa. Deus falou com você, Ele vai confirmar com a outra pessoa. Você vai buscar a orientação de Deus, vai dar, porque Deus está falando com você. Amém? Fica de pé, irmão, vamos agradecer a Deus. Pastor, eu encerro ou o senhor encerra? Vamos agradecer. Eu quero orar pelo pastor Márcio. Não, vem, fica em pé mesmo. Se tiver a família toda, traga a família, que a gente vai abençoar o seu ministério. É a família toda. Amém? Vamos orar por essa família que corajosamente está dizendo sim para Deus. Amém? Tem que ser corajoso, irmão, porque a luta é espiritual. Amém? Levante as mãos para cá e vamos abençoar essa família. Amém? Querido Senhor, estamos aqui diante do pastor Márcio, da sua mulher, sua filhinha, e eles representam uma família aqui, biológica e também da fé. Meu Deus, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Junto com o teu povo, meu Pai, oramos. Meu Deus, ajuda eles no compromisso que eles têm assumido. Meu Pai, ele ligou para mim e disse: pastor, eu estou evangelizando, convidando. E o meu disse: meu Deus, Pai, que alegria. Ó Senhor, ajuda ele, meu Pai, na sinceridade do coração, o desejo, Pai, de fazer a tua obra. Capacita-o, fortalece ele e todos que estão ao seu lado, porque, meu Deus, é tão difícil, mas o Senhor tem até aqui sustentado. Então, meu Pai, que essa família tenha a confirmação do teu Espírito. Quando o Senhor falar com ele, fale com ela também. Quando o Senhor falar com ela, fale com ele, meu Pai. Meu Deus, não tem casal perfeito, mas temos um Deus perfeito, Deus maravilhoso. Deus, nós abençoamos o ministério do pastor Márcio, sua família, e que o Senhor os guarde a cada dia, meu Pai, e que eles estejam sempre na tua presença de pé, espiritualmente, fisicamente, profetizando as tuas palavras. Encerramos esse culto maravilhoso, orando por tudo e por todos. Leva cada um para casa em paz. O que eles necessitavam, o Senhor já sabe, já entregou. Então, meu Pai, sejam abençoados, que eles sejam guardados, fortalecidos na presença do Senhor. Meu Deus, eu entrego todos nas tuas mãos e desde já eu te agradeço, orando, Senhor, pela vida de cada um deles e pela família que eles representam nesse lugar. Meu Pai, leva para casa em paz, livra de acidente, livra de homem mau, livra de bala perdida e cobre todos com teu sangue. Assim eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nosso culto está encerrado. As palavras finais do pastor. Não, pode falar. Ele não gosta muito de falar, já percebi. Eita glória. Irmão, vai ter um lanche aí, ó,
Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, não importa o que, importa é que você sobreviveu até agora, irmão, você vai vencer, amém? Pode glorificar. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, lembrando que sexta-feira, sábado, para a honra e glória do Senhor, nós estamos ainda vendo se nós vamos realizar ali, né, fazer o culto ali da Nova Barra, amém, irmão? Louvado seja Deus. Então, para a honra e glória do Senhor, a gente vai passando no grupo e qualquer mudança, louvado seja